Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário Mônica Leitura Erudita. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações assim. Todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recado aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue nisso, segue lá, @Mônica Leitora Erudita. Vou deixar meu Scooby, minha rede literária, minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um mimo. E peço encarecidamente, se você for adquirir com algum produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Sigo com o projeto de ler na Bíblia, os nossos estudos bíblicos diários, lembrando que sempre aos domingos. Deixa eu colocar aqui o óculos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Gênesis 38 e 39, quando a gente vê a vida dos filhos de Jacó, já adultos, e alguns desdobramentos das suas relações, né? De família e sociedade. No capítulo 38, a gente vai ver a história de Judá e Tamar. E Judá era o sogro de Tamar. E por que é tão importante citar Judá e Tamar? Porque o desenrolar da história vai culminar nesses dois personagens se cruzando, mesmo que inicialmente essas histórias não deveriam se aproximar tanto. Judá, ele teve filhos, e aí ele decide que o seu primeiro filho se casasse. Ele se chama e casa com Tamar. A Bíblia fala que era perverso diante de Deus e por isso o Senhor o matou. Não fica claro que perversidade causava, fazia, mas o texto é severo nesse sentido de dizer que ele era perverso. Então, como punição, Deus o matou. Era comum naquele período, se um homem morresse sem deixar um filho, o seu irmão mais próximo sucedê-lo no levirato. O que era levirato? Morreu, ele tem um irmão próximo, então seu irmão teria que casar com sua esposa para que eles tivessem um filho. E aquele filho não seria considerado do irmão casado, mas sim daquele que partiu, que morreu. E aí Judá dá o seu segundo filho, Onã, para Tamar, mas Onã, por saber que aquele filho não seria considerado dele, porque seria o sucessor de um levirato e seria considerado filho de e não dele, ele, quando mantinha relações sexuais com a Tamar, ele expelia o sêmen fora. E isso era visto como algo mal diante de Deus, e Deus também o matou. Judá, preocupado, pois aquela mulher já tinha sido casada com dois de seus filhos, e Onã, e parece que fica aquele imaginário de que sobre aquela mulher para alguma maldição, porque todo homem que é da esposa morre. Mas a bem da verdade é que Deus, ele é Deus de justiça, e ele justificaria lá na frente a Tamar. Passado um bom tempo, Tamar continua só, pois ela fica na espera que o terceiro filho de Judá, no caso, o seu terceiro filho case com ela. E o seu sogro diz: fique na casa dos seus pais, quando meu filho estiver maior de idade, você vai desposá-lo. O tempo passou, o filho ficou maior e ela não foi desposada. Então ela usa uma estratégia, porque naquele período uma mulher sem filhos não era nada. E talvez para ela nem fosse significativo manter um casamento, mas a maternidade sim, ela seria honrada com aquele filho, com a força de um filho, né? E aí, num certo momento, ela sabe que seu sogro vai para a região onde ela mora. Ela decide mudar suas vestes de viuvez, coloca outras vestes comuns e cobre o rosto. Era uma prática comum das prostitutas cultuais dos montes cobrir o rosto. E quando Judá vê
ele pede para manter relações sexuais com ela, sabendo que ela é, em tese, uma prostituta cultural. Era muito comum isso. As prostitutas, elas também servirem como sacerdotisas de religiões pagãs. Por isso esse nome é prostituta cultural. E ela consente, mas ele diz que não tem nada no momento para dar e que vai mandar depois um cabrito para ela. E ela diz assim: me dê um penhor para que eu saiba que você vai me pagar de fato. E aí ele dá o seu selo, o seu cajado, e aí ele mantém relações sexuais com ela. Ela, depois disso, ela muda as vestes, coloca a veste de viuvez, e aí ela volta para casa dos seus pais. Judá manda, através de um amigo dele, o cabrito, mas ele não encontra essa prostituta. E diz que as pessoas dizem que não houve prostituta ali naquele local, naquele período. E aí ele fica sem entender e segue a vida. Depois de passado alguns meses, é dada a Judá a notícia de que Tamar, sua nora, está grávida. E aí ele diz: tirem-na de casa porque ela se prostituiu e vamos queimá-la. Era comum isso. Lembrando que Judá ele não teve uma conduta lá muito digna, porque ele estava colocando um jugo sobre Tamar por ter adulterado e deveria morrer queimada, mas ele procurou uma mulher pensando ser uma prostituta. Nesse período ele estava viúvo e talvez ele pensasse: eu posso, porque eu sou homem, estou viúvo e preciso, minha necessidade exige isso. Né? E quando vão consultá-la e tirá-la para fora de casa, ela dá o selo e o seu cajado. A nota homilética dá a entender que tinha o selo daquela família e que dentro daquela comunidade era reconhecido que aquele selo, aquele cajado era de Judá, da família, né? O patriarca daquela família, do seu núcleo. E dizendo que daquele homem ela concebeu. E aí ele entendeu a estratégia. Tamar, na verdade, não era uma mulher simplesmente que queria manter relações com um homem qualquer. Ela queria ter filhos. E ela viu nessa aproximação parental, no deslize do seu sogro, a possibilidade de ser mãe. E aí ele diz: ela é mais justa do que eu. Ela engravida, tem gêmeos e esses gêmeos são. A Bíblia faz referência a cada um deles. Ele rompe a mãe no parto, mas amarra-se uma fitinha na mão dele, já era perceptível que era uma gestação de gêmeos, e depois ele coloca a mão dentro. E depois o outro, seu irmão, vai na frente e é o primeiro a nascer. É uma história que tem uma similaridade com o seu pai, né? Jacó, que foi irmão gêmeo de Esaú. A Bíblia fala que depois desse acontecido, seu sogro Judá não manteve mais relações sexuais com ela, mas ela teve a sua justificação social ali e até espiritual, porque ela conseguiu que a verdade fosse colocada claramente. Já Gênesis 39 já vai falar de José na casa de Potifar, vendido como escravo. A Bíblia fala que Deus abençoava o trabalho dele e tudo que ele fazia. E Potifar não se preocupava com as coisas ali, porque sabia que José era um bom administrador. Mas a esposa de Potifar, ela começa a desejar aquele jovem e pede para ele manter relações com ela. Como ele se recusa, ele fugindo dela, ela pega as suas vestes que ele deixa ali e aí ela o acusa, né, de violência. E com isso José sai da sua casa, ou melhor, da casa de Potifar como servo e vai para o cárcere, para a masmorra. A nota explicativa também, ela fala sobre essa questão da mulher de Potifar, que Potifar sabia que se aquele jovem quisesse violentar sua esposa, ele faria.
mas que a bem da verdade é que ela era uma mulher infiel. Por isso ele não ordenou uma pena capital, a morte de José, e só a prisão, para abafar o próprio escândalo de ter uma mulher assim, infiel, caluniadora, e que não consegue ver um servo, um simples servo, e aí vê aquela oportunidade de coagi-lo para trair seu marido. É isso, quem quiser comentar, quem quiser também compartilhar com o cristão para que meu canal cresça e através disso eu consigo uma parceria com a editora cristã, fica à vontade. Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal.